Evangelho, professor Emídio, hoje vai falar para nós a importância do tempo para a evolução espiritual. Meus irmãos, muita paz. Nós programamos a palestra de hoje em outubro, mas em novembro não tivemos a oportunidade de estar aqui. Então eu falei, vou fazer essa palestra em dezembro. Nesse mês de dezembro nós temos hoje e no dia 24 à noite. Nós vamos, no dia 24, falar a respeito do Natal. Então nós programamos essa palestra sobre o tempo já há 2 meses. Muito bem. E recebemos um contato da doutora Ailma Araújo, que está aqui, que está lançando um livro, Reflexos da Eternidade. Falei, gente, e ela queria nos presentear esse livro. Eu falei, então, vamos lá para o Irradiação para a gente informar aos nossos irmãos e aos internautas, aos trabalhadores, a respeito dessa excelente obra que trata a respeito das parábolas de Jesus. E ela psicografou essa obra em uma noite. Em uma noite. E tem mais 6 livros à espera de publicação. Então, antes de começar, agora o título, né? Reflexos da Eternidade. Que maravilha trazer as parábolas de Jesus, colocando-as como reflexos da eternidade. É esse o sentido dos ensinamentos de Jesus. Então, vou convidar a doutora Ailma para falar um pouquinho do seu livro e depois nós voltaremos. Por favor, doutora Ailma. O livro está em todas as plataformas, não é isso? É. Muito bem. Boa noite. Nem era para fazer esse barulhão todinho, professor Emídio. Desde o lançamento, eu queria presentear o professor Emídio, porque ele sempre foi uma influência espiritual forte, né? Nós trabalhamos juntos durante um tempo e sempre admirei o trabalho e a forma como pensar e agir, e que é o que o Mestre Jesus nos ensinou, né? O mundo é dos fazedores. E o ensinamento da irmã hoje também foi muito nisso, né? O mundo é dos fazedores. Ficar lá em casa quietinho, trancado, achando que eu vou fugir das coisas mundanas, não vai nos ajudar em nada. Mas o livro, ano passado foi um ano muito difícil para a minha família. Em fevereiro, depois de um ano de sofrimento, a minha nora fez a passagem decorrente de um câncer e deixou um netinho com 2 anos de idade para nós cuidarmos. E aí, assim que ela partiu, meu netinho ficou doentinho e nós viramos todos, né, a família toda, para cuidar dele. Quando ele restabeleceu a saúde, o meu irmão descobriu um câncer também em agosto. Quando foi em novembro, ele fez a passagem. E aí, umas 3 semanas depois, eu comecei a ter sintomas de ansiedade. Eu achava que eu estava com ansiedade, eu já queria ir no psiquiatra tomar um medicamento, né, para poder continuar a vida. Mas aí um dia, depois de 2 semanas sem conseguir dormir, com palpitação, falta de ar, eu falei, já não consigo dormir mesmo, vou escrever. Quando eu abri o computador que comecei a escrever, eu já não senti mais aquele sintoma. E aí eu continuei escrevendo, eu lia o que estava vindo aqui e eu achava tudo muito bonito e ficava me perguntando de onde é que estava vindo, porque eu nunca li o Evangelho, a Bíblia, né, inteira. Eu faço minha oração, abro a Bíblia, li aquela passagem e é isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo da mesma forma. Já tem alguns anos que eu estudo o Espiritismo, mas eu não posso dizer que eu sou espírita porque eu não frequento e eu não sou caridosa como eu deveria ser. Estou melhorando, mas ainda tem um caminho bem longo pela frente.
E aí eu lia e eu falava, mas de onde está vindo isso? Porque eu não tenho esse conhecimento. E numa noite esse livro nasceu. Eu já falei com algumas pessoas que são especialistas em digitação e todos dizem, é humanamente impossível digitar tantos caracteres, né? São 200 páginas, 212 páginas em uma noite, das 11 da noite até as 3 da manhã. E aí, depois disso, eu não tive mais nenhum sintoma, que eu achava que era ansiedade, mas sempre vem, né? No meio da noite eu acordo, é como não, né? Eu sei que a espiritualidade está falando, levanta aí, vamos trabalhar, né? E aí eu fui escrevendo, e de vez em quando eu vou a um centro para tomar passe, né? E um dia eu cheguei no centro, eu nunca tinha falado nada sobre os livros com ninguém, nem com a minha família. E aí um dia eu cheguei no centro, o dirigente do centro me recebeu na porta e falou, aqueles livros que você está escrevendo não são seus, você precisa publicar. Eles vieram para outras pessoas conhecerem. E daí eu publiquei esse e tem os outros lá, que vão sair também. E no dia que eu terminei esse, naquela noite, eu ouvi uma voz dizendo, esse é o primeiro volume. Também não entendi nada naquela hora. Mas depois eu fui ler e conferir no Evangelho, né, as passagens. Eu vi que aqui estão as parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus. Então nós temos ainda o Evangelho de Marcos, de João, né, professor? E então eu sei que os outros volumes serão a respeito dos próximos evangelhos. E está aqui, né? É uma obra que eu sei que veio da espiritualidade e que vai nos ensinar sobre a reforma íntima, sobre a transição planetária, que aqui fala bastante sobre como devemos agir agora nesse momento de transição planetária, né, que estamos deixando o mundo de provas e expiações para entrarmos no mundo de regeneração. E ele está disponível na Amazon, tem ele no Kindle e impresso. E também lá no Clube de Autores, que fica mais em conta, o frete dele está mais em conta lá no Clube de Autores. Eu gostaria de ter trazido mais para presenteá-los, mas os que eu imprimi já acabaram, então eu vou, numa próxima oportunidade, eu trago outros. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, doutora Ailma. Doutora Ailma é jurista, professora de Direito, servidora, trabalhadora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, levando àquela casa espiritualidade, união e competência. Muito bem. Então, gente, esse é reflexo da eternidade, o Espiritismo e as parábolas de Jesus. Volume 1, Mateus. Então, vamos presentear no Natal essa obra para os nossos entes queridos. Parabéns, doutora Ailma, parabéns. E não vamos esquecer também do Poder das Memórias, que está aí em todas as plataformas também, aqui na nossa livraria, e vamos renovar os nossos livros para o ano que vem, para 2026. Muito bem. Santo Agostinho, em suas obras, faz a seguinte pergunta: o que Deus criou em primeiro lugar? Nos lançando um desafio teológico. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Nenhuma teologia, nenhum pensamento doutrinário nos explica melhor a respeito de Deus do que a doutrina espírita. Allan Kardec organizou
um conjunto de perguntas que inicia o livro mais importante depois da Bíblia para a humanidade, o Livro dos Espíritos. E lá a primeira pergunta, que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E prossegue Kardec com inúmeras perguntas, explicando. Mais adiante os Espíritos dizem: estamos a falar de Deus a respeito dos seus atributos, sobre aquilo que um Deus não pode deixar de ser: onipotente, onisciente, soberano. Ou seja, a doutrina espírita nos explica, como nenhuma outra teologia, o que Deus não pode deixar de ser. Mas quando os Espíritos dizem que Ele é a inteligência suprema, nós logo pensamos que somos inteligentes e que Deus é uma inteligência superior à nossa. Muito bem. Mas essa inteligência que os Espíritos falam não é uma inteligência qualquer. Não se trata de uma inteligência parecida com a nossa. É uma inteligência que nós não sabemos como ela funciona. Na verdade, nós não sabemos quase nada de Deus. De 0 a 10, talvez 0,0001 é o que nós sabemos a respeito de Deus. O que sabemos sobre Deus? É o que Ele não pode deixar de ser, para ser Deus. Mas o que Ele é? Não sabemos. Não sabemos o que significa essa inteligência suprema. Mas respondendo ao questionamento de Santo Agostinho, e continuando o estudo no Livro dos Espíritos, lá indica que Deus criou o Espírito, que é o princípio inteligente do universo. Não espírito e individualidade, mas como princípio inteligente do universo. E depois Ele criou a matéria. E o Espírito, como princípio inteligente do universo, deu vida à matéria. Mas não foi isso que Deus criou em primeiro lugar. O que Deus criou em primeiro lugar foi o tempo. Ele criou o Espírito, a matéria, mas sobre o tempo. O tempo é semelhante a um quadro, a uma tela. Sobre essa tela, Deus criou todas as coisas e deu vida a essas coisas através do princípio inteligente do universo, que é o Espírito. Então, o que primeiro Deus criou? O tempo. Mas o tempo que Ele criou não é o tempo dele. Deus vive na eternidade. Mas o tempo que Ele criou não foi a eternidade, foi a imortalidade. Deus é eterno e nós somos imortais. Tudo que Ele criou faz parte da sua imanência, pela sua vontade. Poderia não ter existido nada e Deus continuaria sendo Deus, continuaria existindo. E como se pode imaginar algo que existe fora de todos os universos? Então não sabemos nem o que é Deus, nem o que significa o tempo de Deus, que é a eternidade.
Mas um dia, nos arvoramos em estudar como Deus criou esse tempo imanente, essa eternidade imanente, essa eternidade para os seus filhos. E o processo de criação dessa eternidade, desse tempo diferente do tempo dele, nós chamamos de esquetiofirese. Esquetiofirese. Esquetiofirese é o nome do processo da criação da eternidade imanente, da eternidade dos mundos corpóreos e incorpóreos, de uma eternidade que Deus não faz parte, porque Ele não precisa dessa eternidade. Ele vive numa outra eternidade que nós chamamos de transcendência. E o que Ele criou significa imanência. Tudo que Deus criou é imanência. O nosso tempo cronológico é imanência, diferente da eternidade dele. E o que é a eternidade dele? Não sabemos. Que tipo de inteligência é a inteligência dele? Não sabemos. O que sabemos dele? Quase nada. Mas o que sabemos da sua criação? Também quase nada. São trilhões e trilhões de galáxias. São trilhões e quintrilhões de planetas. A nossa Via Láctea, que tem mais de 100 bilhões de estrelas, não passa de um ponto luminoso no universo, como bem afirma Allan Kardec no seu livro A Gênese. Então, o primeiro presente que Deus deu para a sua obra, faça-se luz, foi a luz do tempo. A coisa mais importante da sua criação é o tempo. E sobre o tempo, Ele criou tudo que existe. Então, o tempo é o maior patrimônio, é a alma da vida. O tempo é a alma da vida. O tempo é o inspirador de todas as virtudes. O tempo é a tela desse grande pintor que é Deus. E os seus pincéis, as suas leis. E sua obra, o que ele pinta nessa tela da eternidade imanente. Então, a coisa mais importante, dentre todas as criações, é o tempo. O tempo. Quem tem tempo, tem o maior tesouro da vida. Uma vez, um corretor de seguro nos procurou e perguntou para mim, ele queria fazer o seguro, um rapaz inteligente, gostei demais dele, fizemos o seguro, e ele perguntou, professor, qual a coisa mais importante para você, da sua vida? Ele pensou que fosse dizer saúde, porque seguro, saúde, família, e foi dizendo, eu disse, a coisa mais importante para mim é o tempo. Ele parou e disse, eu saio de manhã, meus filhos estão dormindo, chego à noite, meus filhos estão dormindo, eu não tenho tempo para minha família. E disse a ele, quem tem tempo, cuida da família, cuida da saúde. Quem tem tempo, tem tudo. Quem não tem tempo, não tem nada. E a partir dali ele conta, chegou em casa, desliga o celular, vai jantar com a esposa, desliga o celular. Porque ele percebeu o quanto que o tempo é um dom divino. E lá na Bíblia, nós observamos o tempo do rei Salomão, já idoso, explicando no livro Eclesiastes, que há tempo para tudo. Uma apologia, um hino ao tempo. Tempo de semear, tempo de colher, tempo de viver, tempo de amar, tempo de sofrer, tempo de sair do sofrimento. Há tempo para tudo na vida. Foi a conclusão de Salomão, o rei da sabedoria. Mas o tempo também está no Evangelho.
nas parábolas dos talentos. Cuida bem dos seus talentos, pelo tempo que você recebe. O tempo é um presente, e nós temos que transformar esse presente em presentes mais valiosos. Quando usamos o tempo para ajudar e socorrer, transformamos o tempo, que deixa de ser tempo, e passa a se chamar caridade, benevolência, ajuda, solidariedade. Todas as virtudes do Espírito são transmutadas, transubstanciadas do tempo. Amar é você dar o seu melhor tempo para alguém. Ter esperança é acreditar no melhor tempo para o porvir. E como diz o professor Mário Cortella, a vida é muito curta para ser tão pequena. A vida cronológica tem 24 horas pelo movimento de rotação do planeta. Mas quanto tempo dura o tempo mental? O tempo psicológico? Foi aí que a ciência, através de Albert Einstein, desenvolveu a teoria de que o tempo não é absoluto, o tempo é relativo. E agora vem o tempo quântico, que vai além do relativo. O tempo da relatividade em função de um produto, mensagem do Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, todas as virtudes do Espírito, são transformações do tempo. O que é a paciência? Paciência é a compreensão diante do tempo do outro. Quem não tem paciência é quem não compreende e não aceita o tempo do outro. Paciência não é tolerância. Tolerar é suportar. Paciência é compreender. Vai além de suportar. Compreender o tempo do outro, o tempo do lugar, o tempo da cidade, o tempo da história, o tempo da própria evolução, o seu próprio tempo. Quem tem tempo, compreende esse tempo, também sabe perdoar. O que é o perdão? O perdão é o tempo da compreensão diante da misericórdia. É o tempo transformado em misericórdia. Então, Einstein veio mostrando a relatividade do tempo, que é também material. O tempo de Einstein, o tempo nosso de cada dia, é o tempo material. É de natureza material. É um bem material, mas que está a serviço do espiritual. Então, é o maior patrimônio que nós temos, e por isso precisamos cuidar desse tempo. Cuidamos da saúde, cuidamos da família, cuidamos dos nossos bebês, dos nossos idosos, de todas as pessoas. Mas precisamos cuidar primeiramente do tempo nosso e o tempo dos outros. Qual é o seu tempo? Estudando o Antigo Testamento, nós observamos tantos profetas que há 1000 anos antes de Jesus, 8 séculos, 5 séculos, sempre os profetas se levantaram para falar a respeito do tempo do arrependimento de um povo que não obedecia às leis de Deus. Leis que vieram e foram registradas e codificadas por Moisés. Então, precisamos organizar os nossos tempos. Primeiro, descobrindo os nossos talentos, as nossas vocações. Qual o talento que eu tenho? Nasce de onde o talento? De experiências, de trabalhos. Na física, Isaac Newton definiu o tempo como um movimento, resultado de força e de massa material. Trabalho na física, quem estuda física vai entender. Trabalho
é igual a força vezes deslocamento. O deslocamento está ligado à velocidade em função do tempo. Então, o tempo de Newton, diferente do tempo de Einstein, é um tempo ligado a uma força que faz com que um objeto se desloque de um ponto para outro ponto mediante uma velocidade. É a eminência parda da evolução. É o palco de todas as reencarnações. É a razão, é o que nos nutre a alma, que constrói as memórias, o poder das memórias. Vindo para cá, eu disse para Marisley, o seu livro, O Poder das Memórias, quando você fala em memória, você pode falar até de um parafuso enferrujado na parede. Parafuso enferrujado na parede. Sustentou o quadro da minha família a vida inteira. Do parafuso da parede se constrói boas memórias. O que são memórias? São tempos construídos em nosso ser espiritual. O espírito tem a sua memória integral e a sua memória parcial. A memória integral, a construção dos tempos do passado. Memória parcial, a construção dos tempos do presente. E aí, Sêneca, o grande filósofo, dizia: não há passado nem futuro, vivemos um eterno presente. A todo instante, nós fazemos escolhas e colocamos os nossos tempos. E como diz o professor Clóvis de Barros Filho, que eu gosto tanto dele, ele diz assim: as nossas escolhas fazem com que nós joguemos no lixo vidas que nós decidimos não viver. E ao mesmo tempo faz com que nós vivamos vidas que nós queremos viver em nossos tempos. O tempo está ligado ao dever, o cumprimento do dever de cada dia, de fazer algumas coisas que talvez nós não gostaríamos, mas precisamos. E como bem diz Allan Kardec, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si próprio. O tempo está ligado ao dever. E o dever está ligado à nossa evolução espiritual. O nosso grande objetivo, o nosso pão nosso de cada dia, é a nossa evolução. Muitos espíritos desencarnam. E uma vez perguntaram a Chico Xavier: qual o maior arrependimento dos espíritos quando chegam no lado de lá? E ele disse: se arrependem pelo tempo perdido. O que é o tempo perdido? É o tempo que foi usado para fazer aquilo que não era para nós fazermos, mesmo que seja uma coisa boa. É melhor não fazermos nada do que fazermos o que não temos que fazer. Mas temos que buscar o caminho. Outro dia um aluno falou: professor, qual a maior carência da humanidade? Eu falei: de alegria. Está faltando alegria. Depois da alegria vem a paz, e depois da paz vem a iluminação espiritual. Mas está faltando alegria. Poucas coisas alegram a alma, alegram o espírito. Uma vez eu desejei a uma amiga minha: tenha alegria, busque ter alegria. E ela disse: eu sou uma pessoa grata. Eu tenho tudo, mas eu não sinto alegria. Tenho gratidão, mas não sente alegria. Por que não sente alegria? Porque está fazendo alguma coisa que não deveria. Não consigo vê-la fazendo algo errado, mas está fazendo uma coisa que não é para fazer.
não está cumprindo corretamente o seu dever em harmonia com a evolução intelectual e moral. O que é evolução intelectual, conforme Allan Kardec nos explica? Evolução intelectual é compreensão, é sabedoria. E o que é evolução moral? É amor. Aquilo que não tira o máximo do nosso amor não merece ser cultivado. Aquilo que não nos leva à sabedoria da compreensão não merece ser cultivado. E nas profissões, se você é um bom mecânico, não queira ser o engenheiro. Se você é um bom engenheiro, não queira ser o médico. Busque sua vocação e seu talento. Ah, mas eu queria criar novos talentos. Então busque novos talentos. Mas cuidado, para não passar toda uma existência buscando um talento, quando você reencarnou para executar o talento que você tem. Eu gostaria muito de ser pintor. De pintar. Como eu já desenhei na minha infância, na minha juventude, mas não tinha talento. Gostaria de ser jogador de futebol. Cheguei a ser goleiro, levei muitas boladas. Mas eu tive que buscar o meu talento. Aí entrei na escola técnica, fui fazer eletrônica. Fui trabalhar na Embratel como técnico em telecomunicações. Mas não era o meu talento. Mas fazia, cumpria os deveres profissionais. Deixei tudo para ser professor. Professor. Explicar. Falar. Escrever. O professor nasceu primeiro que o escritor, mas depois veio o escritor, que é o professor que fala através da escrita. Então, busquemos os nossos talentos. Vamos multiplicar os talentos. Parábola dos talentos. Mas vamos seguir também as vocações. A vocação. A vocação é o desejo. Eu quero. Não sou tão bom, mas eu quero. Talvez se eu fosse mais persistente, eu seria um pintor. Mas eu disse, não há tempo para isso. Como eu queria ser também um poliglota, falar vários idiomas. Mas quanto tempo eu precisaria para isso? Então, que se pague alguém que conheça outros idiomas para traduzir os livros, ou traduzir as palestras. Cada um de nós temos talentos imprescindíveis. E esse jargão popular que dizem que nada é insubstituível é uma ilusão. Tudo é insubstituível. Cada um de nós, dentro da engrenagem divina, somos insubstituíveis. Deus só cria espíritos insubstituíveis. Ninguém substitui ninguém. Somos insubstituíveis em nossos talentos, em nossas vocações. Como não existem duas folhas exatamente iguais, também não existem dois espíritos exatamente iguais, embora sejamos semelhantes. E semelhança não é igualdade. Então, qual seria o segredo da alegria? Diferente de felicidade. Felicidade é paz, de consciência e de espírito. Alegria é o estremecimento do espírito, é o espírito em energia, sua potência elevada ao máximo. Isso é alegria. Alegria é o ser que vibra, que está na plenitude do seu tempo,
que brilha no seu tempo, na sua história, com as suas memórias, com seus reflexos. Precisamos de alegria, voltando à infância, pedindo a Deus inspiração para que voltemos a outras vidas e dizer: Senhor, ajuda-me a encontrar o meu tempo, a minha frequência, a minha alegria. Eu digo sempre que não há tristeza maior do que a baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima, até o elogio é uma agressão. O que é a baixa autoestima? É alguém que não se encontra no seu tempo, não vive focado no seu tempo, está desfocado, está fora do eixo da sua evolução. E vem o Evangelho com uma proposta de organização do ser espiritual, do ser para a sua evolução. O Natal é uma renovação de tempo de cada um. Ao olharmos para o passado, vamos observar com carinho, tal qual o adulto que observa a sua infância. Pode ter sido um passado delituoso, um passado problemático, mas é um passado que deve ser olhado com carinho, com respeito, porque foi um tempo sagrado, porque todo tempo é um patrimônio sagrado de Deus. Então vamos buscar o tempo como um aliado e não como inimigo. O tempo não é nosso inimigo. E para isso, vamos encontrar no Evangelho algumas soluções. Uma coisa de cada vez. Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Poucas coisas são necessárias, até uma só. Uma coisa de cada vez. Comece e conclua. Com foco, com energia concentrada. Imagina uma pessoa escrever uma obra em uma noite. Que energia foi essa? Concentração. Não percamos tempo desconcentrados. Temos que ter o tempo da distração, o tempo do repouso, porque tudo isso faz parte da evolução espiritual. Mas não podemos perder tempo fazendo algo que não nos compete, que não é da nossa missão, que não diz respeito à nossa evolução espiritual. Aquele que encontra o seu tempo, encontra a sua vocação. E precisamos de oração, para que o Pai nos inspire. Senhor, me ajuda a encontrar o meu caminho, a entender o meu tempo, e o tempo de todas as pessoas e o tempo de todas as coisas. E aumente a minha alegria, para que eu possa desenvolver mais ainda os meus talentos. Os meus talentos. Feliz daquele que encontrou o seu talento, criou oportunidade ou buscou oportunidade para exercitar a sua missão, atendendo o seu desejo, a sua vocação, fazendo o melhor para os outros, o melhor para a humanidade e, consequentemente, o melhor para nós mesmos. E para finalizar, lembramos de Jesus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu trabalho, a cada dia basta o seu foco, a sua concentração. Dê o melhor de si a cada dia. Dê o seu melhor. Deus não quer o impossível. Ele quer que nós nos doemos, que nós ofereçamos à vida o que nós temos de melhor. O nosso melhor tempo para os tempos das outras pessoas. Muita paz a todos. E que o tempo de Deus possa nos inspirar, aproveitarmos bem esse patrimônio maravilhoso, que é a felicidade de termos tempo. Muita paz a todos.